O homem que ocupa o segundo cargo mais poderoso do mundo teve acesso a pastas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Quando J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, sentou-se para falar sobre o fenômeno dos objetos voadores não identificados, não foi uma conversa de corredor. Foi uma declaração oficial de alguém que respira informações classificadas no nível mais alto de segurança nacional. A frase que acabou escapando e tomou as notícias foi bem simples, mas tem seu peso. Há coisas muito estranhas lá fora. E acredite, Vance deixou claro que, ao olhar para os relatórios mantidos sob sigilo, o que encontrou não fez sentido. A fala logo marcou uma mudança. Antes, presidentes e vices desviavam do assunto ou já vinham com as negações prontas. Agora, não mais. Além disso, Vance admitiu publicamente uma verdadeira obsessão pelo tema. Mas a sua linha de raciocínio caminhou para um lado diferente. Para ele, a suspeita é de que estejamos lidando com algo antigo, forças que a humanidade historicamente costumava chamar de espiritual ou até mesmo demoníacas. Essa interpretação se aproxima de uma visão que vem ganhando força entre alguns pesquisadores. A ideia de que o fenômeno pode estar ligado a inteligências não humanas, que não se enquadram na explicação tradicional. Eu sei, a diferença é sutil, mas acredite, ela muda tudo. Imagine daí que um alien viaja pelo espaço físico para chegar até aqui. Mas e se essas entidades não vierem de outro planeta, e sim de outra dimensão? Esse é o conceito de seres interdimensionais ou ultraterrestres que começou a circular. Pesquisadores começam a apontar que esses seres não precisam viajar anos-luz, podendo simplesmente sintonizar com a nossa realidade, cruzando uma barreira que ainda não entendemos 100%. Bom, isso explicaria por que os OVNIs desafiam as leis da física, aparecendo e desaparecendo em um piscar de olhos, ou mergulhando no meio do oceano sem causar impactos na água. Muitos especialistas acreditam que eles não estão chegando agora, mas que eles sempre estiveram aqui, dividindo o mesmo espaço, mas fora do nosso alcance. O mistério deixa de ser sobre visitantes e passa a ser sobre quem ou o que divide a Terra conosco. Agora me diga, se eles sempre estiveram aqui, o que eles poderiam querer? O escritor Whitley Strieber, famoso por relatar suas próprias experiências de abdução no livro Communion, trouxe um detalhe que muda alguns rumos da ufologia que conhecemos. Strieber relata ter testemunhado algo que o marcou, uma alma sendo removida de um corpo humano. Usando uma comparação visual muito clara, disse que o processo parecia como quando retiramos uma ostra de uma concha. A casca, ou seja, o corpo físico, não importava. O verdadeiro alimento ou recurso valioso era o que estava dentro. Essa ideia abandona de vez aquela velha hipótese de que os abduzidos eram usados para cruzamentos genéticos. Pois se o que eles buscam é a nossa consciência, o jogo muda. A alma humana seria vista como um recurso, uma forma de energia capaz de ser extraída e armazenada. Nisso, a grande questão não seria o funcionamento das naves, mas o destino da consciência após a morte. Então, enquanto passamos décadas tentando entender a sua tecnologia, talvez o mistério esteja na própria natureza da existência. É uma hipótese difícil de aceitar, sem dúvida. Mas vale lembrar que há tempos a humanidade tenta responder a mesma pergunta: o que acontece depois da morte? Religiões, tradições e relatos de experiências de quase morte talvez possam apontar para essa resposta. No entanto, nem tudo é sobre seres pequenos e cinzentos. Existe um grupo muito específico conhecido como nórdicos, descritos como seres altos, loiros de olhos azuis e muito parecidos com humanos, o que os difere totalmente dos tradicionais. E a história mais famosa sobre eles
envolve a base aérea de Holloman, no Novo México. Para você ter uma ideia, o caso ganhou ainda mais destaque no recente documentário chamado A Era da Revelação, que trouxe à tona um relatório sigiloso. O documento, preparado originalmente a pedido do falecido senador americano Harry Reid, revelou que o ex-presidente George H.W. Bush tinha conhecimento direto de um evento ocorrido naquela base no ano de 1964. O relatório afirma que 3 objetos voadores totalmente desconhecidos se aproximaram da pista, com um deles descendo e pousando. E segundo versões que circulam há anos entre pesquisadores, George Bush teria tentado obter informações sobre o ocorrido e sobre os programas relacionados ao caso. A resposta, porém, teria sido surpreendente. Mesmo com sua trajetória na inteligência americana e sua influência dentro do governo, ele não tinha a necessidade de saber. Mas se alguém com o histórico, os contatos e o nível de acesso de George Bush não conseguiu ter respostas, quem estaria acima desse jogo? O quanto será que os presidentes dos Estados Unidos realmente sabem sobre o assunto? A verdade é que o Salão Oval talvez não esteja no topo da pirâmide. Existem informações classificadas que são tratadas como propriedades de programas não reconhecidos. Relatórios sobre OVNIs que chegam à Casa Branca muitas vezes são versões censuradas, limpas de detalhes. A distância entre o que o público sabe e o que esses programas confidenciais fazem é imensa. Lembre-se que presidentes vêm e vão a cada 4 ou 8 anos. Já militares e outros oficiais permanecem por décadas ou até a morte. Mas e se o maior segredo não estiver escondido em documentos classificados, e sim na nossa própria cabeça? Esqueça motores de antimatéria e dobras espaciais. A mente humana parece ser a verdadeira interface do fenômeno. A ligação entre percepção e realidade nunca foi tão estudada. Os experimentos que inspiraram essas teorias vêm de cientistas de vanguarda, que perceberam que a nossa vontade afeta a matéria. O legado de Jacobo Greenberg, um neurofisiologista mexicano brilhante que desapareceu misteriosamente nos anos 90, é importante aqui, e vamos entender o porquê disso agora. Ele propôs a teoria sintérgica, a hipótese de uma matriz de informação universal. Para ele, o cérebro não cria a realidade, ele a sintoniza, como o rádio que você tem aí que sintoniza uma estação. Se a consciência é a chave para o contato, então os visitantes não viajam pelo espaço físico, eles viajam pelas frequências da realidade. E a nossa mente seria a porta de entrada. E é através dessa porta que ocorreram algumas das experiências mais bizarras já documentadas. Relatos de abdução costumam seguir um padrão, mas as experiências induzidas por estados alterados mostram um lado ainda mais complexo. Um estudo envolvendo doses de DMT administradas por via intravenosa levou alguns voluntários sob monitoramento a relatarem experiências incomuns. Eles não viram fractais ou luzes coloridas. Eles acordaram em uma suposta mesa cirúrgica. Entidades estavam ao redor deles realizando procedimentos. Um dos relatos detalha uma operação cerebral feita através do nariz do voluntário, usando instrumentos finos. E o que mais intrigou foi a ausência total de dor e a sensação de que aquilo era mais real do que a própria realidade em que vivemos. E o que aconteceu após a experiência foi uma mudança na vida da pessoa. Seria tudo isso uma coincidência, uma alucinação ou algo além que a substância permitiu enxergar? Bem, a ligação química que permite abrir essa porta não é novidade se é o que você pensa, pois até antigas culturas souberam onde isso poderia dar. O encontro entre a neurociência e a espiritualidade é discutido quando algumas experiências apresentam padrões entre pessoas diferentes. Em relatos sobre estados alterados de consciência, pessoas descrevem figuras como seres estranhos, guias
e, em alguns casos, até aliens. Talvez tudo isso seja apenas um produto extraordinário da mente. Talvez não. Mas quando pessoas separadas por continentes e crenças descrevem experiências surpreendentemente parecidas, a situação levanta questões. Enfim, relatos como esses ajudaram a alimentar uma disputa que atravessa décadas. O debate sobre OVNIs é marcado por um conflito histórico entre quem duvida e denunciantes, como pesquisadores e ex-integrantes do governo, afirmando que possíveis evidências estariam sob sigilo militar, o que dificultaria qualquer investigação independente. Agora, a discussão gira em torno do acesso. Enquanto alguns defendem que não há dados suficientes, outros argumentam que o próprio Estado poderia estar restringindo o material necessário para a análise. Mas enquanto a mídia foca em vídeos de caças, o verdadeiro ouro estaria na papelada. O relatório australiano de inteligência, muitas vezes citado por denunciantes recentes, expõe análises sérias sobre encontros anômalos que o público ocidental ignorou. As acusações de encobrimento histórico ganham força quando lemos os memorandos oficiais. O suposto envolvimento da CIA desde os anos 50 não foi apenas para esconder a verdade, mas para criar jogadas de ridicularização sobre o fenômeno. O painel Robertson concluiu que os OVNIs não eram uma ameaça direta, mas o pânico das pessoas sobre eles era, com certeza. Por isso, a narrativa pública teria sido mudada propositalmente. Filmes, artigos patrocinados e campanhas foram usados para fazer quem visse um disco voador parecer louco. E até mesmo o peso dos arquivos atuais desclassificados prova que o governo americano omitiu sobre o seu interesse no assunto durante décadas. Mas por qual motivo? Felizmente, a ciência não precisa mais esperar para procurar respostas no espaço. A mudança está acontecendo longe das agências. Beatriz Villarroel é a astrônoma por trás da descoberta do projeto Vasco. A sua equipe analisa placas fotográficas antigas do céu à noite e as compara com as imagens atuais. O objetivo é encontrar objetos transitórios. No entanto, o problema dos dados históricos sempre foi a precisão.